Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao Reino Animalia, falando agora sobre peixes ósseos. Nós já vimos na aula passada sobre peixes cartilaginosos, que eram os representantes principais, né? Tubarões, as raias, né? As quimeras, e agora nós vamos ver os peixes ósseos. Já aqui na imagem você já consegue observar vários, né, exemplares aí de peixes ósseos. Então temos aqui o cavalo marinho, que muita gente acha que cavalo marinho não é peixe, mas é peixe sim, né? Tem aí o beta, que é esse aqui de baixo, tem o peixe palhaço, daquele desenho, né, o Nemo, e assim por diante. Então são vários exemplares, a maioria dos peixes são ósseos. Antigamente, os peixes ósseos eram chamados de osteíctes, tá? Mas essa nomenclatura já caiu um pouco de desuso. É mais conhecido mesmo como peixes ósseos. E temos ali a classificação, que é classificada em três classes. Nós temos a classe Actinopterige, que são aqueles peixes com nadadeiras raiadas. É como se tivesse vários raiozinhos assim, semelhante a um leque, né? Então, esses peixes com nadadeiras raiadas são chamados de Actinopterige. E são a maioria dos peixes, como eu já falei, né? Aí tem aí exemplo, sardinha, o atum, o salmão, né? Aquele peixe muito feito aí para o sushi, né? Comida japonesa. Tem o peixe-lua, que é o maior peixe ósseo que existe. Tem 3 metros de comprimento e pesa aproximadamente 2 toneladas. Então imagine o tamanho desse peixe, né? Então é o maior que existe. Tem também o agulhão-vela, que é o peixe mais rápido. Ele nada, chega assim a nadar com cerca de 115 quilômetros por hora. Então ele é muito veloz. E tem o peixe-leão, que ele é muito venenoso. Então as nadadeiras dele, né, possuem um veneno que, se você entrar em contato, né, não vai te matar, mas vai provocar ali muitas dores, dor de cabeça, vômito, diarreia, né, e algumas reações alérgicas. Então tem um leque, né, gigantesco aí de peixes. Aí aqui, ó, eu coloquei a foto do peixe-lua para vocês verem como que o peixe é grande, né? Olha só a proporção do peixe aqui com o homem do lado, né? Aqui também, ó, o nadador do lado dele. Então são peixes, né, bem grandões. Aí aqui em cima tem o agulhão-vela, que é aquele que eu falei que tem assim uma velocidade muito grande, né? O nado dele chega a quase 115 quilômetros por hora. E aqui embaixo nós temos a foto do peixe-leão, para quem não conhece, né? Aquele peixe venenoso, como eu falei, tá? E o veneno fica justamente aqui, ó, nas nadadeiras desse peixe. Aí aqui dá para ver, ó, o tipo de nadadeira, ó, raiada aqui, ó, os raios, né? Imagina como se fosse um leque. Olha essa daqui, dá para ver bem melhor, né? Então são vários raiozinhos. A classe Actinicia ou Sarcopterige são de peixes com nadadeiras lobadas, tá? O que é uma nadadeira lobada? Ela é bem musculosa, né? E o osso é um formato de bastão, tá? Então, Sarcopterige, peixes com nadadeiras lobadas. E ele é um grupo bem pequenininho, tá? Só existe aqui, por exemplo, um exemplo do selacanto, né? Que é esse peixe que está aqui na foto. Esse peixe, muitas das vezes, né, foi classificado na lista de espécie em extinção. Só que já conseguiram, né, ficou por muitos anos na lista de extinção. Só que já encontraram o exemplar dele na Indonésia e também na África do Sul, tá? Então, ele apareceu aí de novo, né? Os pescadores, os pesquisadores conseguiram visualizar ele novamente. Então percebe-se que ele não está em extinção, só está em pequena quantidade, né? E tem a classe de Pinói. A classe de Pinói, o representante, nós temos aí até esse peixe aqui da foto, né? Que é a piramboia, é um peixe inclusive brasileiro. Esse peixe, eles possuem nadadeiras lobadas e respiração pulmonar.
Então, além de nadar, eles conseguem caminhar também. Então, ele consegue ter uma adaptação à vida terrestre. Você percebe aqui que a nadadeira dele, ó, parece umas perninhas, né, umas patinhas, né? Isso facilita ele apoiar no chão e conseguir se locomover, tá? Então, além de nadar, ele tem adaptação à vida terrestre também. E esses peixes, né, pelos evolucionistas, dizem que foram eles que deram origem aos animais tetrápodes, ou seja, aqueles animais com 4 membros e que são adaptados, né, que vivem em ambiente terrestre, como os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Quais são as características gerais dos peixes ósseos? Possui um endoesqueleto ósseo, então esqueleto interno, e a matriz do osso deles é feita de fosfato de cálcio. A nadadeira caudal é do tipo homocerca, que é essa que está aqui, ó. Se você passar uma linha de corte aqui no meio, você consegue ver que tem um lobo de cima com o lobo de baixo, são iguais. Tá? E a mesma coisa aqui, ó, você traça uma linha aqui, ó, então você vê que essa parte de cima e essa parte de baixo são iguais. Diferentemente, né, lá dos peixes cartilaginosos, que é esse tipo aqui, se você passar uma linha aqui no meio, você vai ver que essa parte de cima é bem diferente dessa parte de baixo. Tá? Então, o tipo de nadadeira caudal dos peixes ósseos é a homocerca. Aí aqui tem uma foto maior, né, para a gente visualizar todos os tipos de nadadeiras que esses peixes possuem, tá? Então nós temos aqui as nadadeiras dorsais, que são essas que estão aqui em cima, tá? Essas nadadeiras dorsais, elas dão estabilidade ao peixe. Tem a nadadeira caudal e também a nadadeira peitoral, que é essa que está aqui, ó, caudal e peitoral. Essas duas juntas, né, elas impulsionam o peixe para frente, tá? Então, quando ele quer nadar para frente, então são essas nadadeiras que vão impulsionar o peixe, a caudal junto com a peitoral. Temos também as nadadeiras ventrais, que auxilia ali junto com a nadadeira anal a fazer o peixe a subir. Tá? Então, essas duas nadadeiras aqui, ó, a ventral e a anal, elas auxiliam o peixe a subir na água, ok? Então, aqui, ó, dorsal, caudal, peitoral, ventral e anal. E o peixe também possui aqui na lateral do corpo dele uma linha, tanto que essa linha se chama linha lateral porque fica realmente na lateral do corpo dele, aqui desde a cabeça até a cauda. Essa linha lateral, ela é responsável para fazer com que o peixe sinta vibrações que venham da água. Então, se tiver ali algum outro animal se movimentando, qualquer vibração que venha da água, é essa linha lateral aqui que fica no corpo do peixe, é que vai permitir ele sentir, né, e absorver essas vibrações. Aí aqui mais uma foto, né? Só que com algumas outras características, né? Então aqui nós temos a boca. A boca dos peixes ósseos são diferentes da boca do peixe cartilaginoso. O peixe cartilaginoso tinha a boca ventral, assim um pouco para baixo. E no caso do peixe ósseo, a boca dele é mais assim para frente, porque é posição frontal. Aí tem os olhos, né? Aí aqui falando das barbatanas ou nadadeiras novamente, né? Barbatana e nadadeira é a mesma coisa, tá? Então a dorsal, peitoral, né? Pélvica, anal e caudal. Aqui a linha lateral, né? Que a gente já falou dela. Aqui no caso as escamas, o ânus. Diferentemente lá dos peixes cartilaginosos que possuíam cloaca, os peixes ósseos não têm cloaca, eles vão ter ânus, tá? E tem aqui o opérculo, que é uma capa óssea que protege as brânquias. Aí falando, né, um pouquinho sobre ainda as nadadeiras, existem alguns peixes, como por exemplo o peixe voador, que está na foto aqui do lado, né? Ele possui as nadadeiras dorsais bem grandes, então eles
conseguem pular, saltar assim da água, né? Eles abrem bem essa nadadeira dorsal e conseguem planar ali, né? Então ele dá um salto bem grande, é como se ele estivesse voando. É errado dizer que ele está voando, porque ele não tem asa e não bate asa, né? O que que ele faz ali? Ele simplesmente só vai planar. Então ele pega uma proporção bem grande, salta da água e abre essas nadadeiras, né, dorsais, para que ele possa planar, e aí sim, né, ele vai conseguir percorrer uma distância grande fora da água e mergulhar novamente lá na frente, tá? Para que que ele faz isso? Para fugir, né, do seu predador e confundir o predador. Então imagine que um peixe desse na água nadando e tem um predador logo atrás dele. O predador está quase alcançando ele, aí de repente o peixe some do nada. O predador vai ficar procurando ali e não vai encontrar. Por quê? O peixe pulou, né, fora da água, ele planou e já caiu lá na frente. Então já conseguiu confundir ali o predador e assim ele consegue fugir, né? Então é uma estratégia que ele tem para fuga, né, em relação à predação. Mas o peixe não vai sair batendo na nadadeira e voando por aí afora, né? Não, não é assim que ele faz. São distâncias curtas e é só plainando. Como eu já falei, né, a boca é frontal, adaptada de acordo com o tipo de alimentação. Então ele pode comer algas, ele pode comer outros pequenos peixes, né, ou ele então pode comer plâncton, fitoplâncton. Então dependendo do tipo de alimentação, né, ele vai ter ali o formato da boca adaptado para isso. As escamas dos peixes ósseos são achatadas para facilitar ali, né, não ter atrito com a água para nadar melhor. Eles possuem também uma glândula na pele que produz um muco que deixa o seu corpo escorregadio. Quem é que já tentou pegar um peixe, né? Ele fica ali escorregando da mão e você consegue até perder ele, ele cai na água novamente, né? Quando você está ali pescando, né? Aquele processo de escorregar ali é justamente por isso, porque ele produz um muco que cobre o corpo do peixe todinho, né? Que deixa ele escorregadio. Mas por que que ele faz isso? Qual é a finalidade? Para diminuir o atrito com a água e facilitar também ele a nadar. Além de ter as escamas, né, ósseas achatadas, esse muco aí, quando a água passa, né, não tem atrito e ele consegue ter um nado ali, né, melhor, mais eficaz. Os peixes ósseos, diferentemente dos peixes cartilaginosos, possuem a bexiga natatória, ou também chamada de vesícula gasosa. Só peixe ósseo é que possui, né, bexiga natatória. E para que serve essa estrutura no peixe? Para ajudar ele a flutuar. Então, quando o peixe quer ir para a superfície, ele enche essa bexiga, aí ele vai subir, vai flutuar e vai subir. Quando ele quer descer, ele vai esvaziar essa bexiga e ele vai afundar. Então ele consegue fazer, né, essa distribuição aí de encher ou esvaziar essa bexiga natatória com ar retirado da onde? Do próprio sangue que foi oxigenado pelas brânquias, né? Então ele tira o ar dali do sangue, enche a bexiga natatória, aí ele consegue flutuar. E quando ele quiser, né, afundar, esse ar vai sair, né, pela boca e ele vai esvaziar a bexiga e ele vai afundar. Os peixes cartilaginosos não têm bexiga natatória, então eles têm que ficar fazendo o que para não afundar? Nadar constantemente. Então um tubarão, por exemplo, se ele para de nadar, ele afunda. Então ele tem que estar sempre nadando, porque senão ele vai afundar. Os peixes ósseos, por possuir bexiga natatória, não precisa ficar constantemente nadando, então ele pode ficar paradinho ali que vai continuar flutuando, né? Não vai precisar ali afundar. Então aqui, ó, tem justamente uma fotografia, né? Uma ilustrativa e uma real mostrando essa estrutura. Então aqui, ó, a bexiga natatória aqui em cima, né? Aí ele tem contato aqui com o coração,
do peixe e também aqui, ó, conectado com as brânquias, que é por onde vai vir um ar que vai oxigenar o sangue e que vai ser bombeado para encher a bexiga natatória. Aqui está ela separadamente e aqui no corpo do animal. Então você vê aqui, ó, o opérculo, que é essa capa óssea levantada por uma pinça, você consegue ver aqui as brânquias. Aí aqui você vê o coração, né? E aqui logo em cima, ó, a bexiga natatória, tá? Então o ar vai entrar, né, pela boca, vai chegar aqui justamente nas brânquias, que vai oxigenar o sangue, o coração vai bombear por todo o corpo e também vai encher ali a bexiga natatória. A respiração é do tipo branquial. Então, temos ali 4 a 5 pares de brânquias protegidas, né, pelo opérculo, que é essa placa óssea aqui. E vai facilitar também, né, o bombeamento de água para as brânquias. Então, uma dica que eu dou para vocês quando vocês forem numa peixaria, né, comprar ali um peixe para fazer um prato delicioso aí na casa de vocês, e pode me chamar, me convidar que eu vou, que eu amo comer peixe. Então, aqui, ó, uma dica que eu dou para vocês. Quando você for numa peixaria e você quer saber se o peixe está fresco ou não, você levanta o opérculo e observa a coloração das brânquias. Quanto mais vermelhinha tiver, esse peixe morreu há pouco tempo, então é um peixe fresco. Agora, se essas brânquias aqui tiver descolorada, ou seja, meio esbranquiçada, um rosinha claro, ou até mesmo acinzentado, se tiver acinzentado, o peixe já está estragando, né? Ou seja, já morreu há muito tempo, então aquele peixe não é fresco, ok? Então aqui, pela coloração das brânquias, você consegue ver há quanto tempo mais ou menos aquele peixe morreu. O coração deles possui 2 cavidades, assim como eram lá, né, nos peixes cartilaginosos. Então vai ter somente um átrio e um ventrículo. Circulação simples, então só passa o sangue uma vez, né, pelo coração. Completa, porque não tem mistura de sangue venoso com arterial. E fechada, porque o sangue não sai dos vasos sanguíneos. O sistema digestório é completo e, como eu já falei, os peixes ósseos não possuem cloaca, eles vão ter ânus, tá? E o tipo de excreção que esses animais fazem é a amônia. E possuem a linha lateral, né, como eu já falei, que é para percepção de movimento e vibração, que está ali próxima do peixe. Aí aqui tem uma outra figura, né, mostrando a distribuição aí do sangue venoso e arterial. O sangue venoso está sendo representado aqui, ó, pela essa parte azul, e o arterial pela parte vermelha do desenho, tá? Então aqui, ó, o sangue arterial aqui em cima e o sangue venoso aqui embaixo no azulzinho. E aqui tem uma figura, né, real, mostrando alguns órgãos dentro do peixe. Então você vê aqui, ó, esse número 1 aqui, ó, esse órgão grandão aqui é o fígado. O número 2 aqui em cima é a bexiga natatória. O número 3 aqui são os ovários. Então isso aqui é um peixe, né, do sexo feminino, então uma fêmea, tá? Então aqui é uma peixa. Aqui o 4 é o intestino delgado, o 5 é o estômago e o 6 é o intestino grosso, e logo aqui embaixo nós temos o ânus, né, do peixe. Tá? Então, esses são alguns órgãos que você consegue ver aí quando você vai ali, né, limpar um peixe para fazer um prato, né, um alimento. Agora, uma perguntinha que costuma ser feita aí, né, nos vestibulares e provas e etc. Peixes ósseos que fazem respiração pulmonar possuem brânquias? O que vocês acham? Sim, né? Porém, essas brânquias são bem reduzidas. Por que são reduzidas? Porque se o peixe já tem brânquias para fazer respiração e também o pulmão, os dois ali vão oxigenar demais essas células. Então o peixe ele pode fazer o quê?
acabar morrendo asfixiado por uma grande quantidade de oxigênio. Então, se as brânquias dos peixes pulmonados fossem grandes, eles morreriam asfixiados, porque nas brânquias o sangue já chega bem oxigenado, mais até do que a água que banha, né, as suas brânquias. Então, por difusão, o oxigênio sai das brânquias para a água. Então, na verdade, aí é o peixe que vai oxigenar a água, né, e não a água que vai oxigenar o peixe, né, porque ele já tem ali o pulmão e também tem as brânquias, então, né, vai ficar ali uma competição de oxigênio muito grande. Então, por isso que as brânquias são reduzidas, para não matar o peixe por asfixia. E falando agora um pouquinho de reprodução, eles possuem sexos separados, então tem a fêmea e tem o macho. Alguns peixes, dependendo da situação, vamos supor que num cardume tenha apenas fêmeas, né? Então, uma daquelas fêmeas ali vão se transformar, né, em macho para poder ter ali a reprodução e manter a linhagem, né, continuação da espécie. Então, tem alguns peixes que conseguem fazer isso, mudar de sexo, mas eles têm sexos separados, tá? Então, existe o macho e existe a fêmea. A fecundação, a maioria dos peixes é do tipo externa. Então, o macho e a fêmea liberam seus gametas na água e na água esses gametas se encontram, fecundam, né, e formam ali os ovinhos, tá? Então, a maioria é assim. Porém, tem algumas exceções, como por exemplo o cavalo marinho. O tipo de fecundação do cavalo marinho é interna, tá? Então, você vê aqui nessa foto aqui do lado, ó, no caso, a fêmea deposita seus óvulos dentro de uma bolsa que o macho possui e lá dentro também ele vai liberar os seus gametas masculinos e é dentro do macho é que vai ocorrer a fecundação. Então, ele vai gerar ali os filhotinhos e depois os filhotinhos, ó, já nascem igual aqui nessa figura do lado, né? Já prontinhos na água, né? Então, eu tenho até aqui, ó, um esqueleto de um cavalo marinho, né? Para você ver que é realmente, ó, peixe ósseo. Então, aqui está o osso do cavalo marinho, tá? E essa é uma particularidade engraçada, né? Que é, no caso, o macho que vai ali, né, cuidar da reprodução e dos filhotes ali, né? Então, a fêmea deposita os seus óvulos dentro do macho, o macho tem uma bolsinha ali que vai guardar aquele material e vai gerar os filhotinhos e depois, né, ele libera na água. O desenvolvimento pode ser direto, como nesse caso do cavalo marinho, né, ou indireto, ou seja, tem a formação de uma larva, e a larva dos peixes se chamam alevinos. E a maioria são ovíparos, colocam ovos, né? Então você consegue ver aqui na figura o ovo, dá até para ver, né, o peixinho lá dentro, porque é um ovo bem transparente, ó, esse daqui já está até nascendo, ó, a larvinha que é o alevino. E aqui do lado, né, outros tipos de ovos, né? O pessoal chama lá de caviar, né? Que é justamente comer as ovas, né, dos peixes. Então, não sei se é gostoso, eu sou igual aquela música lá do Zeca Pagodinho. Nunca vi nem comi, só ouço falar, né? Não, só sei que é caro a beça comer um negócio desse. Mas tá aqui a foto ao lado para vocês observarem. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Se tiver alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem e até o próximo assunto. Então, tchau, tchau.